agora Ele já deu a você. Ele já te entregou para que hoje você pudesse ter a oportunidade de honrar Ele como Ele merece. Não perca essa oportunidade, irmãos. Agradeça a Ele pela oportunidade de estarmos aqui. Que se move em mim, Senhor Jesus. Um dia em tua presença é melhor que Um dia na presença dele é melhor do que em outro lugar. E eu quero parabenizar você, porque nesse frio você está aqui, você escolheu estar na presença dele. E tudo que você faz para ele não passa em vão. Às vezes a gente coloca nossas expectativas em pessoas, e pessoas nos decepcionam, mas ele não. Então parabéns por você ter dado um passo de fé, levantado nesse frio e tá aqui por amor a ele. Eu quero agradecer o louvor pela presença. E eu quero pedir para vocês, para a gente fazer uma oração antes de começar, podemos? Pai, queremos agradecer pela sua presença nesse lugar. Eu quero agradecer pela presença de cada irmã, de cada irmão que chegou até aqui. O Senhor conhece o desejo de coração de cada um deles. Que o Senhor possa, Pai, trazer a palavra que eles esperam. Que o Senhor possa trazer o refrigério na vida deles. Que eles não saiam daqui da mesma maneira que chegaram, porque a sua palavra é viva e eficaz. E o Senhor tem o melhor para nós. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença. Que o Senhor possa me usar para que da minha boca saia palavras vivas para aquecer o coração de todos os meus irmãos. Te agradecemos no poder do nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, tome seus assentos. Mais uma vez, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Érica Cavalari. Eu sou cabeleireira aqui em Ponta Porã. Sou graduada do Rema, frequento essa igreja e tive a honra de ser convidada para vir trazer uma palavra para vocês. Eu quero lembrar vocês que toda vez que a gente vem trazer uma palavra, a gente primeiro ministra para nós mesmos, né? Então a gente sempre vai falar de algo que nos serviu, assim, que nos ajudou, né? E hoje, se eu pudesse dar um tema para essa palavra, seria: elimine as distrações e escolha as suas amizades. Sabe, gente, no dia de hoje, o que mais tem é distrações. O inimigo, ele é muito articuloso, engenhoso. Então, ele está sempre criando formas de nos distrair, para que a gente perca o nosso foco. Eu costumo dizer assim, que às vezes a gente fala assim, ó, mas aconteceu algo na minha casa, né? Aconteceu algo com o meu casamento. Por falar em casamento, você já deu feliz dia dos namorados pro seu namorado hoje? Quem não tem, manda um WhatsApp. Aliás, quem não tem marido aqui, né? Que nem a nossa querida Marivânia. O pastor não tá, mas ela tem um namorado. Eu sou casada com um anjo, como diz a Marivânia e o pastor, né? Então aproveita, dê feliz dia dos namorados pro seu marido. Né, agradeça a Deus pela vida dele, principalmente se você está aqui com seu marido. Olha que bênção, você tem um marido que vem na igreja com você. Muitas mulheres queriam isso, sabia? Muitas mulheres queriam o marido que você está aí do seu lado, te acompanhando para ouvir a palavra de Deus. Então você é uma pessoa abençoada. E se você não está com seu marido aqui hoje, vamos orar por ele, que na próxima ele vai estar, tá bom? Então, gente, o inimigo, ele usa de várias artimanhas para distrair a gente. Porque o mundo hoje, ele oferece muita coisa para você interter. A gente passa o dia no Instagram, a gente passa o dia nos stories. Os telefones hoje, eles marcam quanto tempo a gente fica, né? Não sei se você já viu isso, mas quando eu comecei a observar isso, eu fiquei perplexa. Eu vi quantas horas do meu dia eu estava perdendo usando o telefone de maneira que não era para o crescimento, era intertendo. Então eu quero dizer para você que as distrações, ela é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta. As distrações, elas nem sempre são pecados, nem toda distração vai ser um pecado. Então por isso mesmo que fica tão difícil a gente identificar o que a gente está fazendo de errado. Porque às vezes, pensa comigo, você usar o seu celular é pecado? Não, se você estiver usando ali para algo saudável, não é pecado. Às vezes você está no Instagram, olhando, acho que caiu aqui. Às vezes você está no Instagram, olhando os stories da sua família. Não é gostoso você estar vendo ali o que eles estão fazendo, vendo o que eles postaram no dia.
Isso é pecado? Não, não é pecado. Mas será que isso está te aproximando também do teu propósito? Porque às vezes o inimigo usa até de coisas lícitas para entreter a gente. E eu quero dizer para você que outra coisa que distrai muito a gente, que o inimigo tem usado bastante para nos segurar e nos impedir de fazer aquilo que nós temos que fazer, é o medo. Medo das críticas. Eu não sei vocês, mas eu trabalho com as redes sociais também, no Instagram. E aí, muitas vezes, a gente fica com medo, né? Ai, eu não sei o que postar, porque você tem medo de quem vai ver, o que é que vão falar de você. Não é assim? Às vezes você tem medo de vir aqui, por exemplo, né? O pastor convida, alguém convida, você fala, ai, eu não vou lá não. Na verdade, você não vem, às vezes, não é por medo de Deus, às vezes é por vergonha, medo do que vão dizer de você, medo de ser criticado. Mas tudo isso, meus irmãos, é um meio que o inimigo encontra para nos interter, para fazer você ficar preso nesse medo, nessa insegurança e não fazer aquilo que é para você fazer. Você já parou para pensar quanta coisa você deve ter deixado de fazer por medo? Eu já deixei de fazer muita coisa. E eu vou contar para vocês. Eu queria muito fazer algo, lançar algo, né, um curso. E por muito tempo eu falei, eu não vou lançar, porque, meu Deus, o que outros profissionais que estão vendo vão pensar de mim? A gente sempre pensa que alguém que está numa escala maior vai assistir o nosso conteúdo e vai criticar. Vai falar, o que está falando, não sabe o que está dizendo. Mas deixa eu dizer para você, todo mundo começou como eu e você. Às vezes você tem medo de falar a palavra de Deus para alguém, de vir aqui e falar algo de Deus, porque você tem vergonha, você tem medo do que alguém que está sentado ali vai pensar o que de você. Mas deixa eu te falar, os maiores pregadores começou como eu e você. Começou de uma oportunidade, começou pregando numa célula, começou em uma casa, começou no trabalho. Mas o inimigo, ele usa de distrações para poder interter você. Ele quer segurar você no medo, ele quer segurar você na crítica. E isso vai fazer você estacionar. Olha na profissão, aqui tem vários profissionais maravilhosos. Às vezes você não tem coragem de oferecer o teu serviço. Eu vou contar outra coisa para vocês. Uma vez eu fui fazer uma formação em Campo Grande, e quando eu cheguei lá, tinha muita gente do poder aquisitivo alto. E aquilo fez com que eu me bloqueasse. Eu pensei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sei conversar com essas pessoas. Eu não tenho assunto para falar com essas pessoas. Eu não vou nem falar o que eu faço. Porque eu era cabeleireira, né? Sou ainda, graças a Deus que eu tenho esse talento. E eu fiquei com vergonha de falar para aquelas empresárias que eu era cabeleireira. Sabe? Porque por algum momento o inimigo implantou na minha mente assim, não deu certo na vida, virou cabeleireira. Não é assim? Porque qual que era o maior comentário de cabeleireira? Quer fofocar? Vai pro salão de beleza. Ó, minha irmã, não é assim não. Isso já mudou, isso faz parte do passado. Os salões agora estão atualizados e lá não tem fofoca. Só que na época eu não tinha ainda esse conhecimento e eu fiquei travada. Aquelas mulheres conversando, falando sobre a vida delas, e eu pensei, o que é que eu vou falar com esse povo? Sabe? Então eu quero dizer para vocês, a gente perde a oportunidade, né, de falar com as pessoas, de fazer amizades boas, porque a gente tem medo. O inimigo às vezes fala, quem é você? Você não teve uma vida perfeitinha. Você lembra que você já errou? Você nem é tão bom no que você faz, para. E eu quero falar para você que tudo isso faz parte de uma distração. Mas que Jesus, Ele te conhece. E quando Ele te deu o talento, Ele não deu porque você era mais ou menos. Ele deu porque Ele sabe que você é bom. Ele deu porque Ele confiou em você uma habilidade. Ele confiou em mim a habilidade de fazer cabelo. Eu comecei cortando cabelo de cliente sem nunca ter feito um curso. Não façam isso. Tá bom? Não vai sair daqui falando, a ministra disse que pode começar, mesmo sem saber. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu comecei sem nunca ter feito um curso. Sabe o que é isso? É um talento natural que Deus me deu. Sabe que tem gente que às vezes fala assim,
O pastor me convidou para ministrar e eu não sei por que ele me chamou, eu não tô preparada. Tem gente que fala assim, né? Pastor, será que eu vou? Não sei, eu acho que eu não. Deixa eu falar uma coisa para você, eu sempre sonhei em estar aqui. Eu não vou ser hipócrita de dizer assim, nem sei por que me chamaram. Não, eu tava esperando por esse momento toda a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus me deu uma habilidade de falar. E Deus me deu um talento de convencer, às vezes, as pessoas. Eu convenci meu marido de casar comigo, por exemplo. Ele orou, eu orei muito, né? Eu falei para ele hoje de manhã, eu orei muito e conheci um anjo. Ele não orou tanto, então eu venci. Então eu sempre tive assim a habilidade de convencer as pessoas acerca daquilo que eu queria. Mas quando eu não tinha o conhecimento, eu usava isso para algo não tão bom. Eu convencia as pessoas a beber, eu convenci as pessoas a ir festar comigo, entende? Quando eu comecei a trabalhar no salão de beleza, tem uma equipe maravilhosa, que parte dela está aqui hoje. Elas falavam assim, eu quero te contar um problema. Eu falava, não, vamos beber, vamos sentar. Porque daí se a gente vai bebendo e você vai me contando, o assunto flui. Eu desviava todo mundo. Porque eu tinha essa habilidade de conduzir as pessoas. Mas é um talento que Deus me deu para usar para algo bom. Eu estava usando para algo não tão bom. Eu estava me distraindo com o talento que Ele me deu. E distraindo as pessoas que estavam perto de mim. Eu falava palavrão. Sabia? O meu marido está aqui. Eu sempre falo assim para ele, né? A gente tem uma conversa em casa às vezes. Quem gosta de ter conversa, de discutir a relação? O homem odeia, né? Mas a mulher adora. Quando a gente parece que não tem muita coisa para fazer, a gente fala, vamos conversar? O homem já fala, misericórdia. E eu falava assim, amor, o que eu faço que te incomoda? Fala para mim aí. Coisas que eu faço que te incomoda. A lista era tão grande a primeira vez que ele começou a falar que eu quase desisti. Assim, às vezes dava vontade de falar, mas você casou comigo por quê então, né? Porque era muito grande a lista. Você fala isso, você grita, você xinga, você fala assim, eu não gosto disso. Quer bater nas crianças, não gosto. Era tanta coisa que eu pensei, nossa, por que eu fui fazer essa pergunta? Né? E aí eu comecei a pensar assim, tá, mas espera. Se eu focar em todos os problemas que ele citou, vou morrer de tristeza. Então eu vou pegar um só e vou começar a bater em cima daquele. Quando aquele estiver bom, eu pergunto para ele de novo. Fala de novo a lista. Vai que ele não repete aquele, é sinal que aquele lá eu avancei. Vamos pro próximo, né? E assim eu fui fazendo. Outro dia eu perguntei para ele agora, não faz muito tempo. Ele falou, vou ter que pensar. Falei, meu Deus, eu avancei muito. Porque se ele vai ter que pensar, é porque não tinha nada ainda em mente, né? Uma vez eu vou contar outra história para vocês entenderem. Eu fui fazer uma cirurgia de estética, uma cirurgia plástica. E aí eu falei pro médico assim, doutor, eu vim aqui pro senhor resolver um trauma que eu tenho, né? Desde muito nova e tudo. E ele fala, moça, eu falei, então é um problema, né? Tinha um problema, um defeito, um problema no seio. Aí o médico falou, mas menina, quando você falou um defeito, eu achei que era a sua orelha. Olha o tamanho da sua orelha. E eu nunca tinha reparado que a minha orelha era tão grande. Aí eu falei, mas doutor, minha orelha? Ele falou, menina, é grande demais sua orelha. Eu achei que você queria arrumar a orelha. Aí eu falei, não, doutor, a orelha, o meu marido talvez vai notar, assim, quando não tiver mais nenhum defeito para citar, né? Talvez depois de 20 e poucos anos de casado, ele fala, Anjo, não sei, parece que a sua orelha tá grande. Mas eu falei, no momento, não é isso, né? Então, gente, a gente às vezes se distrai até no casamento. A gente se distrai no casamento pensando, já casei mesmo, quem nunca? Não vou me arrumar, já casei mesmo. Não vou elogiar ele. A gente elogia os amigos do trabalho, a gente elogia os irmãos da igreja, a gente, mulher, né, passa por outra mulher e fala como você tá bonita. A gente fala pro irmão, parabéns, irmão, pela tua conquista. E às vezes dentro de casa a gente está distraído e não fala pro marido e pra mulher quem ela é. E você sabia que isso faz muita falta? Sabe por quê? Porque quem está solteira vai poder ouvir elogio de muita gente. Não é verdade? Até porque os varão tá aí de plantão atrás da varoa e vice-versa. E os meninos solteiros também vai ouvir elogio de muita gente. Porque tá ali, propício. Mas você que casou, não.
A sua mulher, ela precisa de você para ela lembrar quem ela é. E o seu marido, ele precisa de você para ele lembrar quem ele é. Sabe, porque nós mulheres, a gente casa, tem filhos, e naquela correria do dia a dia, a gente, homem, tira essa toalha daí, infeliz, já falei pra você, meu Deus, vou matar esse homem, e a gente fica naquela correria, né, vamos comer, não é tudo assim, corrida e trabalho, e criança e filho, e o homem começa a olhar pra gente como uma casca de ferida, aquela blindada, sabe, aquela mulher blindada, que tá sempre com o cajado na mão, para bater neles, na maioria das vezes, bater nas crianças, né? E aí, o homem também esquece aquela menina que ele se apaixonou e conheceu um dia. O homem também esquece de te olhar com aquele olhar apaixonado que era no começo, quando ele queria te conquistar. Porque vamos combinar que se você casou, ele teve que usar muita habilidade para te convencer a passar o resto da sua vida com ele. Não é? E mesma coisa, a mulher, ela teve que usar de muita habilidade para convencer você, homem, a passar o resto da sua vida, porque é o resto da vida, com ela, não é? E aí, quem é essa mulher? Quem é esse homem? Você já parou para olhar e pensar, aquela menina que eu me apaixonei, aquela menina que era engraçada, ou aquela menina que era carinhosa, cadê ela? Sabe, homem, é o seu papel fazer com que sua mulher toda vez mostre essa menina novamente. É seu papel fazer ela se lembrar que ela é bonita. Ô, gente, tem mulher mais bonita do que eu? Claro que tem, mas meu marido casou comigo, agora para ele vai ser eu. Ele pode assim achar outras pessoas mais bonitas, mas ele não vai poder nem falar, ele vai ter que falar para mim. Entende? Escolheu, tá escolhido. Se não quiser mais, a gente tem que orar e pedir para Jesus levar, porque é até que a morte separe. Entende? Tem homem mais bonito que meu marido? Não. Só tem ele. Entende? Sinto muito, mas só tem ele. Então você precisa olhar para o seu marido, você precisa olhar para sua esposa e pensar, só tem ela mais bonita. Quem é a melhor? É ela. Quem é o melhor? É ele. Mas a gente não faz isso porque o diabo está sempre nos distraindo com os problemas da água, da luz, o boleto, a conta, os filhos. Né? O que nós vamos fazer com essas crianças? Vai pagar faculdade? Não vai pagar faculdade? Meu Deus. Então a gente vive numa distração. E isso faz com que o principal que vai aquecer o nosso casamento e o nosso lar, porque ter casa não é ter lar. Tem gente que tem casa, mas não tem paz. Não quer ir para casa. O marido não quer ir embora. Termina o expediente, o marido quer fazer hora extra de graça na empresa, não quer ir embora, porque quando chega em casa a mulher está querendo matar o homem. Não é? E a mulher é a mesma coisa, ela está em casa rezando para o marido não chegar. Porque o homem chega bruto, bater na porta, nem olha na cara, a janta está pronta. Vai lá tomar banho, come, enche a barriga, não fala nem obrigada pela comida. Às vezes a mulher não cozinha tão bem, mas se você começar a elogiar, talvez ela possa se dedicar ainda mais naquilo. Às vezes a comida tá ruim. Eu já fiz muita comida ruim, meu marido comeu, coitado. E eu falava, tá bom, ele falava, tá. Eu acho que depois ele ia em algum lugar comer um salgado, alguma coisa. Mas eu aprendi depois. Entende? Quando você enaltece, é assim que se fala, quando você faz com que cresça aquela qualidade, a pessoa cresce naquilo. Mas quando você só usa para falar mal, criticar e destruir, aquilo também piora. E sabe, eu converso com muitas mulheres. E eu vou dizer para você, a maior dor do mundo é você ser desprezado, sabe? A maior dor. Quando a gente fala de distrações e quando a gente fala de críticas, eu quero falar para você, é muito difícil, não é? Quando você é desprezado. Você é desprezado pelo marido, pela esposa. Quando você é desprezado no teu ambiente de trabalho. É triste, gente. Não tem coisa pior no mundo do que você ser desprezada. Então isso faz com que você crie um vício. Um vício de estar sempre querendo a aprovação do ser humano. Não é? No fundo, todos nós temos essa necessidade. A gente está sempre saindo do nosso propósito, daquilo que Deus quer para nós, para buscar a aprovação das pessoas. Por que você faz o que você faz? Porque você espera que alguém note. Porque você espera que alguém elogie. Como você se sente quando você dá o seu melhor e todo mundo cri, cri, cri?
Sabe, às vezes a gente também está usando as distrações do inimigo para agradar as pessoas. A gente sabe que é errado o homem casado, por exemplo, sair com homens solteiros para conversar sobre assuntos de homens solteiros, se é que vocês me entendem. É errado ou não é? Mas por que às vezes a gente faz? Porque a gente não quer decepcionar os coleguinhas. Nós mulheres sabemos que também é errado a gente sentar com outras mulheres para ficar falando mal do marido, para ficar ouvindo fofoca. Mas por que a gente senta e ouve e a gente não tem coragem de virar para amiga e falar: ó, parou, não quero falar mal da Letícia, porque a Letícia não está aqui para se defender. Por que a gente não faz isso? Porque a gente não quer decepcionar a amiga. Mas você não se esqueça que a amiga, ela nunca chega pra você já dizendo: hein, eu vou te contar um babado aqui, mas se prepara porque isso vai dar um rolo pra você. Não, gente, as conversas sempre chegam muito leve. Lembra da serpente pra Eva? Amiga, e aquela árvore ali não vai comer por quê? Ah, porque Deus falou que se a gente comer, certamente a gente morrerá. E a serpente falou: será, amiga? Nunca ouvi falar disso não. Traduzindo para a minha versão amplificada. Eu imagino o diálogo de hoje, né? Será, amiga? Nossa, mas não parece, né? Eu acho que talvez ele não quis dizer isso. Porque assim, olha aquele fruto como é bonito. Às vezes as mulheres estão lá: olha aquele homem como é bonito. E você não tem coragem de dizer: opa, parou. Porque você não quer decepcionar a amiga. Mas eu quero falar uma coisa pra você muito séria. Se é muito triste, se você tem tanto medo assim de ser desprezado por alguém, você já imaginou você ser desprezado por Deus? Porque se ser desprezado, gente, pelo irmão, pelo amigo, pelo marido dói, você já imaginou Deus se retirar de onde você chega? Você já imaginou você entristecer o Espírito Santo? Hoje os jovens, principalmente eu tenho filho adolescente, jovens cristãos, eles não têm assim coragem de virar para o amigo e dizer: eu não posso ir na balada com você, meu filho, porque eu aceitei Jesus, sou uma nova criatura, Jesus me encontrou, aleluia. Porque ele não quer ser careta. Então ele quer ir para festa, agradar os amigos, beber, festar, depois ele pede perdão e fica tudo certo, zero a conta. Sabe, porque ele não quer decepcionar os coleguinhas. Mas e Deus? Porque se Deus, irmãos, ignorar você, não tem psicólogo, não tem psiquiatra que dê jeito no teu emocional. Não tem. Se você perder a paz que excede todo o entendimento, não tem nada que substitua a paz na sua vida. Aí sabe o que acontece? Você vai pra galera, né? Os amigos, vai pra galera. Vamos fazer a vontade dos amigos, afinal de contas são meus amigos. Depois vem aquela tristeza. Vem aquela coisa que está dentro, que você não sabe explicar, que você sente aquele nada tá bom. Você compra uma roupa, não é aquilo. Você compra um carro, não é aquilo. Você vai numa festa, não é aquilo. Sabe por quê, irmãos? Quando o Espírito Santo começa a se afastar de você, não tem alegria na sua vida. Não tem paz na sua casa. Não tem crescimento no seu trabalho. Não tem prosperidade. E o teu lar passa a ser apenas uma casa com 4 paredes e um telhado para você dormir e comer. Então, gente, quando a gente fala cuidado com as distrações, é cuidado para você não ser um viciado em aprovação humana e esquecer a aprovação de Deus. Porque na palavra Deus é muito claro, ele fala assim, ó: quando você priorizar Deus, colocar Ele acima de todas as coisas, Ele te exaltará diante de todos os homens. Diante de todos os homens. Sabe que na minha cidade onde eu morava, eu tinha muita amizade, parecia a Vila do Chaves, sabe como é? Todo mundo sai na rua, se cumprimenta e senta na casa de um que vai pra casa do outro beber café, não é assim? Cidade pequena é assim. E assim, ninguém dava R$1 por mim, não. No sentido assim, eu era muito brincalhona, conversava com todo mundo, mas eu não levava as coisas muito a sério, se é que você me entende. Sabe? A minha mãe um dia foi lá na escola: eu quero saber como tá a Érica. O professor falou: mas ela ainda estuda aqui. Imagina a minha mãe, gente, tadinha da minha mãe. Eu fui uma pessoa também que aproximei minha mãe de Deus, sabe? Porque graças a mim ela ajoelhou muito no chão. Ela orou muito. Minha mãe é nas igrejas.
E quando ela ia nas igrejas, disse que não podia, gente, ter como é que chama em algumas igrejas, tem aquela campanha. Meu nome estava em todas as cestas. Eu não levava as coisas a sério. Meu pai dizia assim para minha mãe: eu não sei, mas essa menina, ela tem um parafuso a menos, não é normal. Essa menina, ela não leva as coisas a sério, essa menina não é normal. O mundo estava caindo na minha cabeça e eu estava lerê, sabe assim? Então as pessoas, elas não tinham muita expectativa acerca de mim. Eu estava sempre me distraindo com as amizades. Eu estava sempre me distraindo com tudo que o mundo oferecia, mas eu tinha uma tristeza tão grande. Eu tinha vícios de bebida, de cigarro. Meus filhos presenciaram isso por muito tempo. Só que eu fazia aquilo, não era por alegria, assim, né? É aquela velha frase: eu vou beber para esquecer meus problemas, sabe? Era tão triste a minha vida que eu precisava de algo para me interter. Mais uma distração que o inimigo colocou na minha vida e eu abracei. Eu era tão triste e as pessoas olhavam para mim tão sem expectativa que eu pensava: o que eu tenho é isso aqui. Sabe, irmãos, eu acabava me afastando cada vez mais do propósito que Deus tinha para mim, por estar intertido com as coisas que o mundo oferecia. E eu quero ler com você, antes de eu ler, eu quero lembrar para você mais uma coisa. Quando acontecem essas distrações, problema no casamento, tudo isso, você precisa se lembrar: o inimigo, ele não quer teu marido. Entendeu, mulher casada? O inimigo, ele não quer roubar de você a sua esposa, homem. Ele não quer tua esposa. Ele não quer tua casa e nem quer o teu carro. O inimigo, ele coloca todas essas distrações porque ele quer roubar a tua alma. Porque quando ele rouba a tua alma, ele te afasta do propósito que Deus tem para você. Às vezes as pessoas falam assim: ai, meu marido me traiu. Diabo, filho de uma mãe, levou meu marido. O diabo não quer seu marido, não. Vai fazer o que com seu marido? Ele quer te distrair. Ele quer te interter. Ele quer que você fique presa nisso, no que você perdeu, no que você não tem, no que te falta, no que deu errado. Porque enquanto você está preso em tudo isso, pensando em todos os seus problemas, em tudo aquilo que você ainda não tem, tudo aquilo que você perdeu, ele está sambando na sua cara. Porque você está intertida e a sua alma foi roubada. Você se afastou de Deus. E aí que entra a parte das amizades. A gente precisa escolher para quem a gente empresta os nossos ouvidos. Gente, Lúcifer, quando ele saiu do céu, foi expulso, ele levou 1/3 dos anjos. Tinha pessoas que ouviam ele e se deu mal. Foi expulso junto. Talvez aquelas pessoas não foram o protagonista da história, mas por ouvir Lúcifer, perdeu também. Quantas coisas você já perdeu por ouvir o seu amigo? Quantas coisas você já perdeu por ouvir a sua amiga? Ai, amiga, dá nada não, é que esses crentes é bitolado, amiga. Dá nada, tanta gente faz isso. Dá nada. Homem, para com isso, o importante mesmo é você pôr arroz e feijão na tua mesa. A sua vida fora de casa não tem nada a ver. Não dá nada. Tem gente, eu vou contar uma coisa para vocês, não se escandalize, que eu já escutei. Assim, ó, antigamente Davi tinha várias esposas e podia. Por que hoje não pode? Está perdendo. Sabe, as pessoas usam até um texto fora de contexto como pretexto. Então, a serpente convenceu Eva como? Amiga. Amiga, deixa eu te contar um babado. Você já olhou para aquela árvore? Dá ouvido para a pessoa errada. Judas deu ouvido para a ganância. Quantas coisas aqui a gente pode fazer hoje nessa terra se a gente der ouvido para a ganância? Olha, você quer ganhar dinheiro mesmo? Eu tenho um jeitinho aqui que vai, tem uma proposta para você que vai dar certo. Nas empresas, quem aqui tem empresa? Quantas coisas pode acontecer dentro da tua empresa, né? De um colaborador virar para o outro e falar: isso aqui ele não vai sentir falta não. Imagina, ele tem tanto e esse bicho é ruim. Nem merece tudo que tem. Pode levar. Vamos vender. Ai, não vai nem fazer falta, ele tem demais. Quem manda ser ruim? Né? Quando você dá ouvido para a ganância,
Quando você dá ouvido para coisas erradas, amizades erradas, você também perde. Judas deu ouvido para a ganância. O que ele ganhou? Traiu Jesus. Depois ele não se aguentou e se matou, porque aquilo foi tão pesado. Eu vejo pessoas hoje. Tem pessoas que roubam, tem pessoas que traem, tem pessoas que fofocam, tem pessoas que estão dispostas a passar rasteira no colega de trabalho só para poder ter um posto maior. Deu ouvido para a ganância. Deu ouvido para coisa errada. Até na igreja, gente. Está disposto a fofocar do irmão para poder tomar o lugar dele. Eu canto melhor do que ela. Vou falar que hoje não foi assim, naquelas coisas, para ver se na próxima o pastor coloca eu para cantar. Se colocar, vocês desligam o microfone, porque, gente, senão vocês me bloqueiam até no Instagram. Eu queria muito saber cantar, mas não sei. Mas a gente quer o lugar do outro. E às vezes, para conquistar aquilo, você está disposto a qualquer coisa. Agora vamos falar o contrário, quando você dá ouvido para coisas boas. Olha o que acontece. Lembra a história do paralítico? Quem já ouviu? Que os amigos cataram ele, souberam que Jesus estava curando geral. Catou o paralítico e falou: amigo, bora, tem uma notícia hoje para você, vamos ali. Abriram um telhado. Agora você escutando essa história parece muito normal, mas pega um irmão aqui no colo, tenta abrir esse telhado e pôr ele aqui por cima. Tenta. Aí você vai entender a dificuldade que aqueles amigos tiveram para colocar o paralítico pelo telhado, ao ponto dele cair no pé de Jesus. Ele foi curado por causa das boas amizades que ele tinha. A mulher do fluxo de sangue, ela deu ouvido a coisas boas. Ela não deu ouvido só ao médico, a todos os médicos que ela foi e falou: não tem jeito. Eram muitos anos que ela sofria com a mesma doença, gente. E todos os médicos diziam: não tem jeito. Um dia ela deu ouvido para quem disse: olha, tem um homem curando. Ela se agarrou naquela palavra e falou: então eu vou atrás da minha cura. E ela foi o quê? Curada. E eu quero falar para vocês também, vou pedir para colocar ali para vocês não dizer que eu não li nenhum versículo da Bíblia. Eu vou ler agora, porque eu sou dessas. Falo, e daí depois esqueço de ler, né? Eu quero que você coloque para mim 1 Pedro 5:8. Eu vou ler ali com vocês, tá? 1 Pedro 5:8, que diz assim, ó: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Sabe, a gente tem que se atentar que o mundo, ele oferece muita coisa boa, gente. Oferece. Vai dizer para mim que pecar é ruim. É ruim aos olhos de Deus, mas para a tua carne é muito bom. Olha, pensa comigo, se hoje você quiser ficar obesa, decidir, quero explodir, comer até explodir. O que é que você tem que fazer? Você tem que comer muita coisa. E coisa o quê? Gostosa. Você tem que comer lanche, pizza, sorvete. Tem uma amiga que ela precisou fazer bariátrica, sabe? Só que para ela ganhar do SUS, eu acho que é assim que fala, né? O médico falou para ela: você precisa engordar mais 10 quilos. Ela falou: foi o tempo mais feliz da minha vida. Porque eu tinha que comer muito, assim, lanche, sorvete, Coca-Cola por cima, porque eu precisava ganhar esses 10 quilos. Então entenda, tudo aquilo que vai te levar para a perdição é gostoso, não é ruim não. Se fosse ruim, o Deus não mandava você fugir. Porque Deus não fala: vai, você tem o Espírito Santo dentro, pode enfrentar, eu estou contigo. Não, Ele fala: das tentações você deve fugir. Se você quiser que o seu casamento se desfaça hoje, se você quiser ter um casamento dentro de casa e uma vida paralela fora, o que você tem que fazer? Deixar a mulher lá lavando, passando, cozinhando e paquerar fora. Isso é ruim? Você tem que ficar paquerando outras mulheres? Mas isso te leva à salvação? Isso te aproxima do teu propósito? Entenda, gente, que as distrações são coisas boas que o diabo coloca na sua vida, para a tua carne olhar e desejar. Porque sempre é assim, a carne olha e a carne deseja. Ninguém acorda falando: que vontade de trair o meu esposo, vou dar uma volta, ver o que tem por aí. Não é assim não. A gente começa olhando, a gente começa se distraindo, a gente começa dando ouvido para colega, sabe? E eu quero colocar outro versículo para vocês aqui.
Deixa eu encontrar ele. Daniel, coloca aí para mim 3:24. Daniel 3:24. Eu vou ler para vocês aqui a história de Nabucodonosor, que é do Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos ler aqui. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou. Quem conhece essa história? Lembra que o rei mandou jogar os 3 na fornalha e mandou aquecer a fornalha, que era para assim, antes de cair lá dentro já ser queimado. Só que eles eram homens que eles não se apartavam da palavra. Eles eram homens que eles não se apartavam do propósito. Eles não abriram mão do que Deus queria para eles, para se distrair. Eles não aceitaram se curvar. Eles não aceitaram, trazendo para a nossa linguagem de hoje, eles não aceitaram, para não ter que desfazer amizadezinhas, fazer coisa errada. Eles não aceitaram, trazendo para a nossa linguagem de hoje, para não decepcionar o amigo, trair a esposa. Eles não aceitaram, para crescer na vida, roubar o patrão. Eles disseram não. Eu não quero. Eu fico com o que Deus tem para mim. E o que aconteceu? Foram jogados na fornalha. E vamos continuar lendo. Coloca lá para mim. Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. Pode passar. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4. Quantos homens, gente? 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Passa para mais um. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Tem uma versão que diz assim, que eles passeavam pelo fogo. Passeavam. Agora você pensa comigo, 3 homens jogados na fornalha passeando. Quando você vê alguém passeando no shopping, você vê alguém no shopping passeando assim, olha aqui pra mim. Você vê no shopping alguém passeando assim, triste? Quando você vê alguém e você escuta assim, a Érica estava passeando, o que você imagina? Passeando. Esses 3 homens têm linguagem que diz que eles estavam passeando pelo fogo. Sabe por quê, gente? Porque quando você faz a vontade de Deus, mesmo que coisas ruins aconteçam na sua vida, você vai passear por elas. Você vai passar por elas. Porque quem se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, um dia ele é exaltado. Um dia o governo chega. Olha para José. José, ele teve um sonho onde tudo se curvava no pé dele. Mas o que aconteceu com ele? Ninguém se curvou não, ele foi vendido, chicoteado, escravizado. E por mais que ele desse o melhor dele, ainda assim coisas ruins continuavam acontecendo. Ele deu o melhor dele como escravo, foi promovido. Só que veio a mulher de Potifar, levantou uma calúnia sobre ele. Por quê? Porque ele também não abriu mão do que agrada aos olhos de Deus para agradar aos homens. Ele poderia ter se deitado com aquela mulher e ele ia ter tido um bom aproveito. Ele já estava cuidando de todo o dinheiro do Potifar. Ele sabia que aquela mulher podia ferrar ele. Ele preferiu passar pela justiça dos homens do que decepcionar Deus. E hoje eu pergunto para você, você está servindo Deus por inteiro ou só pela metade? Ou só quando convém? Ou você só quer servir Deus quando você precisa de um milagre na sua vida? Ou você só quer servir Deus quando as coisas estão tão difíceis que não resta mais nenhum amigo do teu lado, aí você corre para Deus? A gente precisa se despertar como irmãos de fé. A gente precisa se despertar como seres criados para vencer. A gente precisa acordar e falar para o inimigo: chega, eu não vou mais me distrair com essas coisas. José dando o seu melhor, ele foi preso injustamente. Você já pensou se ele fosse se apegar na distração?
Eu posso ver no dia de hoje, caramba, mas tá tudo dando errado. Olha eu aqui preso. E agora? Cadê o povo que se curvava diante do meu pé? Vai se curvar aqui na cadeia, será? Ah, não. Isso não está certo. Eu imagino José se ele ficasse o dia inteiro reclamando dentro da cadeia. Eu não aguento mais essa vida não. Ah, você quer saber? Eu vou sair, vou beber um pouco. Na cadeia eu não podia beber, mas ele podia fazer tanta coisa errada lá dentro, não era? Cansei dessa vida. Sabe o que José fez? Ele usou todos os dons e talentos que Deus deu para poder promover os outros. Nem ele não era. Porque ele tinha um sonho. O cara teve um sonho e pediu para ele desvendar. Desvendou e ele falou, não esqueça de mim. O coleguinha foi embora e esqueceu dele. Partiu, como diz hoje, né? Quantas vezes acontece isso com você? Você dá o seu melhor, você ensina, você fala, você instrui. E o coleguinha, quando ele cresce, tchau, obrigada. Mas você precisa se lembrar que você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus. Porque esse talento não veio de você, esse talento veio dele, a sabedoria vem dele. A sua inteligência, você conquista ela lendo livros, estudando, fazendo faculdade. Mas a sabedoria só se você estiver próximo a Deus que você tem. Tem uma frase que eu sempre repito: o inteligente sai de buracos que um sábio jamais entraria. Se você se aproxima de Deus, além dele te exaltar, ele vai te tornar sábio, ao ponto de não deixar você entrar em buraco nenhum. E sabe quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá no fogo passeando, Nabucodonosor viu 4 homens. E eu digo a você, não importa o deserto que você vai passar, Deus vai estar com você. As pessoas vão ver, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão identificar. Meu Deus, quanta coisa que ele abriu mão. Quanta coisa que ela, como adolescente, falou não. Por quê? Porque eu fico com a palavra. Porque eu quero servir Deus por inteira. Não importa, eu posso ficar sozinha, meus amigos podem me abandonar, mas eu fico com o que Deus tem para mim. As pessoas vão ver o 4º homem do seu lado. As pessoas vão ver o anjo do seu lado. As pessoas vão olhar para você e vai falar, mas ela é diferente. Ela não é como os outros. Só que para isso a gente precisa, gente, optar por ficar com o que Deus diz. A gente precisa servir Deus por inteiro e não pela metade. E eu quero ler o último versículo que está em 1 Pedro, que diz assim: seja sóbrio e vigilantes. Quando fala seja sóbrio, eu quero lembrar você, o que um bêbado faz? Alguém fala para mim, o que um bêbado faz? Bem rapidinho, para a gente não demorar. Pensa que é rico, todo bêbado é rico. Bravo, matador. Bebo é bravo, rico, matador. O que mais que bebo é? Lindo, vai perguntar se ele é feio. E tem outra coisa, ele nunca está bêbado. Ele está sempre bom, eu estou bom. As pessoas dão ouvido para um bêbado. Eu consigo imaginar um bêbado dizendo, vem aqui, eu vou te falar o que você tem que fazer de sua vida. E você vai lá fazer? Um bêbado faz o quê? Passar vergonha, vira motivo de piada, perde dinheiro, porque quando ele pensa que é rico, ele paga a bebida para os colegas tudo. No outro dia, está devendo para o bar, acordou pobre e feio. Então, quando a palavra diz sejam sóbrios, é para você não se embebedar com a sua ansiedade. É para você não se embebedar com a fofoca. É para você não se embebedar com as distrações que o mundo está oferecendo. Quando a palavra diz seja sóbrio, ele não está falando só, olha, não bebe. Né? Está falando para a gente ser mais consciente e se atentar àquilo que Deus quer para nós. Então eu quero muito que vocês fiquem com essa mensagem hoje. E que você pense assim. Quando vir alguma adversidade, você tendenciar a querer fazer aquilo que não agrada a Deus, você precisa repetir para você mesmo assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é a minha vontade, é a de Deus. E quando você ficar na dúvida, eu vou te dar uma dica. Pense assim, Jesus faria isso? Ah, mas me convidaram ali para um rolezinho, bem rápido, ninguém vai nem ver, eu não vou postar. Tá bom, tudo bem. Jesus faria isso? Ah, vou dar uma xingada aqui na minha esposa, falar umas barbaridades para ela. Jesus faria isso?
Copie Jesus. Deixe que Ele seja o seu espelho e você não vai errar. E quando você errar, existe dentro de você o Espírito Santo. Eu vou finalizar contando o último testemunho. Eu estava no Rema e eu bebia ainda, né? Eu tinha o vício de beber e fumar. Porque eu falava, Jesus transformou água em vinho. Ué, então é porque der certo, pode beber. Podia ter transformado em suco, né? Então a gente usa um texto fora do pretexto como um texto fora de contexto como nosso pretexto. E eu bebia, eu falava, Deus, o dia que for para parar, o Senhor me fala, Deus vai tirar de mim de certo aquilo que eu mesmo coloquei, né? Só que um dia eu estava no Rema e me explicaram quem era o Espírito Santo, que ele ficava dentro de mim 24 horas e que ele não saía. Eu falei, como assim? Eu pensei que ele ia e vinha, sabe? Quando eu falava Espírito Santo, ele vinha. Fala para Deus isso e isso. Tô indo. Eu pensava que era assim. Quando eu descobri que ele fica dentro de mim 24 horas e que ele vê tudo que eu faço o tempo todo, em todos os lugares, que ele sonda meu coração e que ele escuta tudo que eu falo, fiquei morta de vergonha. Falei, coitado do Espírito Santo, tá dentro de mim, tô bebendo todo dia. O que eu tô dando a ele? Tô alimentando ele como? Ele tá escutando tudo que eu falo. Eu falava cada barbaridade. Cheguei em casa pro meu marido, catei o cigarro, o isqueiro, tudo, abri o tampão de lixo e joguei dentro. Falei pra ele, a partir de hoje eu não fumo mais e não bebo. Ele falou, tá jogando fora pra amanhã mandar eu buscar de novo? E ele nunca fumou. Eu falei, não, tô jogando fora porque você não sabe, eu fiquei sabendo de um babadão hoje lá no Rema. Falei, meu filho, o Espírito Santo tá dentro, não sai de mim nem por um minuto, eu tô ferrada. Olha como eu tava alimentando o meu Espírito Santo. Aí ele falou, tá bom, amanhã não mandando eu ir comprar, nunca mais ele foi comprar. Sabe por quê? Porque quando você entende quem é o Espírito Santo, quando você entende o que é servir Deus de verdade, você não fica em cima do muro. Você se posiciona, e quando você se posiciona, Deus te honra. As pessoas falavam pra mim, vai engordar, porque quando para de fumar, engorda. Tô com cara de gorda. Meu filho, não é assim não, porque eu falei, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, então eu não vou ter abstinência daquilo que Deus me curou. Não, eu vou simplesmente me comportar como alguém que nunca teve vício. Entende? Mas sozinho a gente não consegue. Eu fumava desde os 16, 17 anos. A gente não consegue, sozinho a gente não dá conta. Você precisa pedir ajuda. Na palavra Deus fala, lance toda a sua ansiedade nele. Olha como Deus é perfeito e bom, pedindo para você lançar todas as suas buchas em cima dele. Lance sobre mim toda a tua ansiedade, eu cuidarei de você. E eu quero te convidar nessa manhã a meditar sobre isso. A pensar sozinho eu não dou conta. Eu sou falho, porque nós somos. Não se sinta menos crente porque você é falho. Não se sinta menos cristão porque você tem algumas fraquezas, porque todo mundo tem. Eu tenho, pastor tem, ministros tem, todo mundo tem fraqueza. Você não está sozinho nessa. A diferença é o posicionamento. E eu quero finalizar essa mensagem pedindo para vocês ficar de pé, para a gente fazer uma oração. E eu quero falar para você que se você quer aproveitar a manhã de hoje, aproveitar que você já saiu da sua cama mesmo, no frio, e pedir a Deus, deixar nos pés do Senhor aquilo que te preocupa, deixar nos pés do Senhor a sua ansiedade, deixar nos pés do Senhor a sua distração. Está tudo bem você confessar para Ele aquilo que você não dá conta de largar sozinho. Está tudo bem você falar para Ele, perdão, Senhor, porque até agora eu fiz errado porque eu sou fraco. Ele sabe quem é você, você não vai estar contando nenhuma novidade. Mas Ele é bom, Ele está com os braços abertos. O sonho dEle é que você jogue no pé dEle tudo aquilo que te perturba. Ele vai se sentir feliz em poder te ajudar. Então eu quero que você ore, que se você quiser, que a gente ore junto. A Marivânia está aqui, que nós podemos também aproveitar a unção que está sobre os irmãos. A gente precisa fazer bom uso dessas unção. Se você não consegue sozinho, vem aqui na frente, vamos orar junto.
Se você tem algo que está te deixando inquieto, vem aqui. Se você tem algo que você fala, Senhor, eu quero hoje colocar aqui esse problema de saúde no seu pé. Eu quero hoje colocar, Senhor, essa fraqueza no seu pé. Eu quero hoje, Senhor, entregar a minha ansiedade aos seus pés. Vem na frente. Na palavra diz que quando 2 ou 3 concordarem em algo aqui na terra, será ligado no céu.